Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a essa transmissão online realizada pela Igreja Presbiteriana Alvorada, cujo objetivo consiste em adorar a Deus. Queremos adorar a Deus, queremos louvá-lo de todo o coração e também queremos meditar nas Sagradas Letras, porque temos fome e sede de Deus. E vamos começar este encontro, como sempre fazemos em nossas reuniões, em nossos encontros, orando, porque entendemos que não há cristianismo bíblico sem oração. É necessário que todo discípulo assumido de Jesus de Nazaré construa uma vida consistente de oração. Então nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida no altar da graça, vamos interceder pelo nosso país, pelos demais países que também estão enfrentando essa pandemia, vamos colocar a nossa vida, a vida de nossos colegas, de nossos amigos, de nossos conhecidos, no altar da graça pela oração. Oremos. Deus querido, Pai amado, estamos reunidos para louvar o Teu santo nome, para adorar o Teu nome, porquanto sabemos que só o Senhor é digno de ser louvado, que somente o Senhor é digno de ser adorado. Deus querido, queremos colocar diante de Ti a nossa vida, a vida de nossos familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Queremos colocar no altar da Tua graça o nosso país, os demais países que também estão enfrentando essa pandemia. Ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor fortaleça a nossa vida, que o Senhor conduza os nossos passos, que o Senhor estenda as Tuas mãos para conter o avanço desta pandemia, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os pesquisadores, os cientistas, os médicos, todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente contra esse vírus. Ó Deus queridos, que todos eles sejam visitados por Ti neste momento, dirigidos por Ti, fortalecidos pelas Tuas bondosas e poderosas mãos. E que o Senhor esteja conosco, que o Senhor não permita que a nossa fé arrefeça ao longo desta jornada. Bem ao contrário, Senhor, que o Senhor haja a fim de que nos sintamos fortalecidos espiritualmente e cheios de fervor espiritual para que sigamos dando glórias ao Teu nome. Dá que seja assim e que nesta tarde e noite o Senhor fale conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz, não queremos ouvir um discurso, o que nós queremos é ouvir a voz do Teu Espírito Santo, porque a voz do Teu Espírito transforma, a voz do Teu Espírito só ergue, a voz do Teu Espírito salva. Ó Deus querido, Pai amado, colocamos diante de Ti o nosso coração, porque confiamos no Teu trabalho, em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Aleluia. Queridos, eu gostaria de ler o Salmo de número 146. Salmo de número 146. Trata-se de texto que expõe de forma clara o fato inquestionável de que Deus nos concede força para que sigamos adiante. Salmo de número 146. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados,
O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. É possível, meus irmãos, que nós mesmos estejamos neste momento precisando de uma ação como essa, de uma ação de Deus, que soergue, que levanta, que faz com que nós nos sintamos fortalecidos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos confiar no Deus das Escrituras, no Deus revelado plena e totalmente em Jesus de Nazaré, neste Deus que abre os olhos aos cegos, que levanta os abatidos, que liberta os encarcerados. É sobre este Deus que estamos falando. Então, se você está aí na prova, precisando de uma ação do alto, de uma ação divina, visando soerguê-lo, transformá-lo e levantá-lo, creia, isto poderá ocorrer neste momento, porque Deus é Deus e continua atuando na história em nosso favor. E neste momento vamos cantar 2 cânticos para a glória de Deus. 2 cânticos bem conhecidos, que sempre falam no meu coração. Vamos cantá-los com alegria. Vamos cantá-los para a glória do Senhor, meus irmãos. Vocês sabem que Eldinha e eu não somos cantores, nós somos músicos, mas queremos, assim como todos vocês, queremos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Jesus em tua presença? Vamos adorar na igreja. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos adorar a igreja só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Um outro cântico bem conhecido. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita.
Deus. Queridos, neste momento, vamos meditar nas Escrituras. Para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Onde encontramos: e, tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, neste momento em que eu e meus irmãos vamos nos ocupar do estudo da Tua Palavra, que é viva, poderosa, eficaz, proveitosa, eterna, indestrutível, queremos contar com a iluminação do Teu Espírito, para que ouçamos e compreendamos a Tua voz. Deus amado, fale conosco nesta tarde e noite, que a Tua Palavra seja pregada com autoridade, que a Tua Palavra flua, Senhor, que o Teu Espírito use a instrumentalidade deste Teu servo, ó Pai, para que a Tua Palavra seja proclamada, e assim, homens e mulheres sejam tocados pelo poder das Escrituras, pelo poder do Evangelho, para que pessoas, ó Pai, sejam soerguidas, transformadas, fortalecidas. Deus querido, estamos aqui na mais absoluta dependência do Teu Espírito. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e fale conosco. Em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Domingo passado, começamos uma nova série de mensagens intitulada Fervorosos de Espírito, mantendo o fervor espiritual quando a vida fica difícil. Começamos lendo Romanos capítulo 12, versos 11 e 12. Estudamos essa passagem no último domingo e verificamos que Deus deseja que sejamos fervorosos de espírito servindo ao Senhor, e que esse fervor resulta da ação do Espírito Santo em nossa vida, e que eu e você devemos cultivar esse fervor espiritual por meio do exercício das práticas devocionais, tais como a oração, o estudo bíblico, a participação na comunhão dos crentes. Também verificamos que Deus deseja que nos alegremos na esperança. Trata-se aqui da esperança firmada nas promessas de Deus. Essa esperança é fonte de alegria. Nos alegramos em Deus e na força de suas promessas. Também verificamos que Deus deseja que sejamos pacientes na tribulação. Logo devemos enfrentar os testes de fé com paciência, sempre confiantes na ação do Senhor. E ainda, verificamos que Deus deseja que perseveremos na oração, que a oração, portanto, seja incorporada ao nosso estilo de vida. Somos cristãos, os cristãos oram, nós oramos. Esses são alguns imperativos bíblicos que eu e você devemos cumprir para que vivamos o ideal cristão expresso por meio da sentença fervorosos de espírito. E hoje eu quero refletir com vocês sobre essa temática, fervorosos de espírito,
mantendo o fervor espiritual quando a vida fica difícil, na perspectiva da vida de Davi, o amado ovelheiro de Israel, o amado pastor das campinas de Belém, que viveu ao longo de sua vida momentos dificílimos. Davi enfrentou inimigos externos poderosos, os amalequitas, os filisteus, o gigante Golias. Foi perseguido por Saul, perseguido por um membro de sua própria família. Davi enfrentou inimigos externos poderosos, mas também enfrentou inimigos internos igualmente poderosos, tais como o abatimento da alma, a ansiedade, a tristeza, desejos inapropriados. Houve momentos em que Davi foi traído pelas próprias emoções e teve de lidar com as consequências de seus atos, de suas ações. No entanto, contando com a infinita graça de Deus, ele não se perdeu. Davi permaneceu firme, conquanto não fosse um homem infalível. Deus o preservou, Deus o guardou, e ainda o descreveu como homem segundo o seu coração. Davi, contando com essa infinita graça de Deus e com o perdão do alto, pôde deixar um fascinante e inspirativo legado de adoração e fervor ao Senhor. E nesta tarde e noite, com a ajuda do Espírito Santo, eu pretendo apresentar algumas razões porque Davi foi descrito como homem segundo o coração de Deus. Razões estas que haverão de nos auxiliar na construção de uma vida que agradará o coração de nosso Senhor. Razões que vão nos auxiliar a construir uma vida condizente com o propósito de Deus para todos nós. Vamos ao texto. Atos, capítulo 13, 22. Nesta passagem, o apóstolo Paulo, citado por Lucas, porque, como vocês sabem, foi Lucas quem escreveu o livro de Atos, nos informa que Davi, o salmista, o rei, o ovelheiro de Israel, foi denominado homem segundo o coração de Deus. É digno de nota que não foi Davi que se autoproclamou homem segundo o coração de Deus. Foi Deus quem o descreveu assim: encontrei Davi, homem segundo o meu coração. E o Senhor não deu esse título a mais ninguém. Paulo foi chamado de apóstolo, João de discípulo amado, Abraão de amigo de Deus, todos títulos importantíssimos. No entanto, somente Davi recebeu tal classificação, homem segundo o coração de Deus. Agora é necessário que nós entendamos que essa definição não significa que Davi, como eu já lhes disse, tenha sido um homem perfeito. Seus erros são bem conhecidos. Ele adulterou com Batseba, planejou a morte de Urias, fez o censo contrariando a vontade de Deus e ainda foi um pai ausente. Não obstante suas fraquezas, o Senhor o descreveu como um indivíduo segundo o seu coração. Por que Deus o descreveu assim? É o que nós queremos compreender. E por que é tão importante pensar sobre isso? É importante para que saibamos quais são as características que devemos valorizar e cultivar para que nós também sejamos descritos pelo Senhor como pessoas segundo o seu coração. Porque se há algo que nós cristãos almejamos, é exatamente viver essa vida. Uma vida que nos permita ser classificados como homens e mulheres segundo o coração de Deus pelo próprio Deus. Existem muitas razões por que Davi foi considerado homem segundo o coração do Senhor. Eu vou destacar 3.
A primeira, Davi era dotado de coração contrito. A Bíblia relata que havia em Davi uma disposição sincera para arrepender-se de seus pecados. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 13, encontramos o relato do momento em que Davi, após ter adulterado com Batseba, ter planejado e executado o plano que levou o marido dela à morte, é confrontado pelo profeta Natã. Agora, por favor, não se esqueça. Davi foi interpelado pelo profeta no palácio. Davi estava no seu trono. Davi era o rei. Davi poderia ter ignorado a interpelação do profeta. Poderia ter relativizado a fala de Natã. Poderia ter negado as acusações. Poderia ter exilado o profeta. Numa ação mais dramática, poderia ter mandado matar o profeta. Mas ele não faz nada disso. Ele se humilha. Ele derrama o coração no altar da graça. Reconhece o seu pecado e demonstra profundo arrependimento. Davi era rei, mas não transferiu responsabilidade, não culpou outros pelos seus erros. Ele assume as suas ações. O rei de Israel derrama o coração diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Entre outras razões, porque confiava na misericórdia de Deus. Agora, ouçam algumas palavras de Davi que estão no Salmo 51, salmo escrito por ele após ter sido confrontado pelo profeta Natã, a partir do verso de número 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi era rei, guerreiro, salmista. Antes de tudo, ele era um servo do Deus vivo e desejava ser perdoado e restaurado. Então ele se humilha, ele deseja o perdão de Deus e clama por ele. Ele também pede ao Senhor que lhe dê um espírito firme, um espírito não vacilante e ainda um coração puro. Um coração puro. Davi sabia que seu coração era inconsistente, enganoso e que ele não era capaz de mudar o próprio coração, meus irmãos. Esse é um milagre que só pode ser operado por Deus. Só Deus pode mudar corações. Davi era uma pessoa semelhante a nós, isto é, uma pessoa caracterizada pelas mesmas fraquezas. Contudo, ele aprendeu que o caminho para o coração de Deus é a humildade, que o caminho para o coração de Deus é o arrependimento. Deus não despreza corações quebrantados, Deus não despreza corações contritos, e esse quebrantamento resulta da ação de Deus em nossa vida. Meus irmãos, Deus nos ama, por isso, não permite que sejamos bem-sucedidos em nossos pecados. Ao contrário, Ele age e nos confronta e nos quebranta para que o busquemos, para que assim sejamos perdoados por Ele, transformados e assim vivamos ao seu lado, sob as suas bênçãos. Deus age assim, porque o desejo de perdoar está no coração do Senhor. Deus tem prazer na misericórdia, aleluia! Deus tem prazer na misericórdia. Em Miqueias, capítulo 7, verso 18, a Bíblia diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti,
que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Davi reconheceu o seu pecado, humilhou-se na presença de Deus e foi restaurado, renovado. Ouça a voz do Espírito Santo nesta tarde e noite. Chegou a hora de voltar para Deus. Chegou a hora de derramar o coração no altar da graça. Chegou a hora de voltar para a casa do Pai. Chegou a hora de retomar o ministério que o Senhor nos confiou. Chegou a hora de ser renovado, transformado, restaurado, perdoado. Esse é o momento. Volte-se para Deus. E Deus haverá de perdoá-lo, transformá-lo e soerguê-lo em nome de Jesus. A vida de Davi nos ensina que a tragédia do pecado pode ser vencida pelo perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não está procurando homens e mulheres perfeitos. Deus está procurando homens e mulheres dotados de um coração quebrantado, dotados de um coração contrito. Se você caiu, meu irmão, busque a Deus e Ele haverá de levantá-lo. Creia que quando fracassamos em nosso andar, Deus está pronto para restaurar-nos, aleluia! E todo o povo de Deus diga amém. Deus não descarta vasos quebrados, Ele os restaura. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus restaura homens e mulheres quebrados. Davi foi denominado homem segundo o coração de Deus, pelo próprio Deus, porque nele havia um coração contrito. Em segundo lugar, a Bíblia relata que Davi era um homem marcado pelo desejo, eu lhes diria, inquebrantável de ter comunhão com Deus. Vejamos o pedido que esse homem, segundo o coração de Deus, fez ao Senhor. Livro dos Salmos, Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. É claro que morar na casa do Senhor não significa colocar a cama no templo e instalar-se aí. Então o que significa? Significa viver permanentemente na presença do Senhor em adoração. Significa transformar a vida num culto de adoração e louvor ao Senhor. Significa viver em todas as áreas da vida para a glória de Deus. Portanto, trabalhar, namorar, empreender, frutificar para a glória do Senhor. Em suma, significa construir vidas culticas, vidas culticas. E a minha oração é que Deus plante em nosso coração esse desejo de o buscarmos, de colocarmos a nossa vida permanentemente no altar de sua graça. E é necessário que façamos essa oração, porque é o próprio Deus que planta no coração da gente o desejo de buscá-lo, adorá-lo, honrá-lo. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O teólogo Jonathan Edwards, congregacional do século XVIII, conhecido como o teólogo do avivamento, disse que devemos pedir a Deus todos os dias, que infunda em nosso coração desejos santos que nos movam em sua direção. Pedir a Deus que nos faça viver uma vida para a sua glória. Essa é a oração que devemos fazer frequentemente. Davi tinha fome e sede de Deus. No Salmo 63, no verso 1 ao 4, também o verso 8,
ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as minhas mãos, a minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Havia em Davi um anseio intenso pela comunhão com Deus, pela presença de Deus. E o subtítulo deste salmo, Salmo 63, diz que Davi estava no deserto quando o escreveu. Então, Davi estava enfrentando os perigos e os rigores do deserto, mas não se deixou abater. Ele prosseguiu buscando e louvando a Deus, mesmo no deserto. Mesmo no deserto, ele cultivou uma vida devocional fervorosa e foi fortalecido e amparado pela destra do Senhor. Eu e você devemos fazer o mesmo, nesses dias que estamos vivendo. Ou seja, buscar a Deus intensamente e louvá-lo apaixonadamente, certos de que sempre contaremos com o seu favor, com a sua bênção, com esse amparo do alto. Será assim que eu e você vamos percorrer e atravessar esse deserto, buscando a Deus, adorando-o de todo o coração e contando com a sua bênção e com o poder que provém de seu trono. Há uma palavra de Deus para você. Cultive sua vida devocional no deserto e receba a força necessária para prosseguir na jornada. Estamos no deserto, sigamos adiante, louvando e adorando a Deus, certos de que Deus continuará ao nosso lado até que deixemos esse deserto para trás, em nome de Jesus. Apegue-se ao Senhor e ouse descansar na segurança de sua mão direita. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em Davi, nós encontramos esse profundo anseio pela presença de Deus. E esse anseio aponta para a verdade de que há no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Agostinho, o bispo de Hipona, ao falar sobre isso, disse: Tu nos fizeste para Ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Ti. O matemático Blaise Pascal afirmou: há no homem um buraco na forma de Deus. E o romancista russo Dostoiévski escreveu: há no ser humano um vazio do tamanho de Deus. Logo, a satisfação plena que todos nós desejamos só pode ser encontrada no Senhor. A vida vem de Deus e sem Ele não faz sentido. Davi sabia disso. E desenvolve essa busca por Deus, esse anseio profundo, inquebrantável, inegociável pela presença de Deus. Por fim, Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus, porque confiou nele total e plenamente. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, somos informados que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para escolher um novo rei de Israel, Davi não foi considerado uma opção. Jessé, o pai de Davi, não o considerou uma opção. Samuel, o profeta, também não o considerou uma opção. Eles não imaginavam que Deus levantaria o menor daquela casa, o caçula daquela família, com o objetivo de torná-lo rei de Israel. Mas Deus o escolheu. Agora vejamos uma outra situação na qual Davi também foi completamente desacreditado. No primeiro livro
de Samuel, capítulo 17, nós temos a informação de que Davi, que havia ido ao campo de batalha para levar a comida de seus irmãos, ouve as afrontas do gigante Golias e reage, afirmando que enfrentaria o gigante. Mas o rei Saul lhe disse, 1 Samuel, capítulo 17, verso 33, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Todavia, Davi lhe respondeu, o Senhor me livrará das mãos deste filisteu. As pessoas não acreditavam em Davi, não acreditavam que Davi poderia se tornar rei, não acreditavam que Davi poderia enfrentar e vencer o gigante filisteu. As pessoas não acreditavam em Davi, mas Davi acreditava em Deus. Davi acreditava em Deus. Davi sabia que aquilo que era demais para ele não era demais para Deus. Ouçam o que o ovelheiro de Israel diz ao gigante filisteu. 1 Samuel 17, 46. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele não diz, eu o vencerei porque conheço a arte da guerra. Eu o vencerei porque sou um soldado. Eu o vencerei porque sou capaz de fazer isso. Não, eu o enfrentarei e Deus me concederá a vitória. A vitória vem de Deus, das mãos de Deus. E ainda diz, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Notem que ele não diz, toda a terra saberá como Davi é poderoso, como Davi é destemido, como Davi é tenaz, como Davi é hábil na utilização da funda. Ele diz, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os comentaristas bíblicos dizem sobre este texto o seguinte, Davi estava lutando para a glória de Deus. Ele enfrentaria aquele gigante, imbuído do desejo de vencê-lo, como de fato fez, para que Deus fosse glorificado. Ele vai nessa força, na força do Senhor, imbuído de glorificar o nome de Deus por meio de seus atos. E Deus o honrou, e Deus lhe concedeu a vitória. Então viva para a glória de Deus e creia que Deus haverá de honrar a sua fé. Ouça a voz do Espírito Santo. Viva para a glória de Deus e creia que Deus haverá de honrar a sua fé. Foi o que aconteceu com Davi. O Senhor o honrou. Anos depois, Davi escreveu Salmo 18, do verso 32 ao verso 34. É um texto tocante, meus irmãos. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de bronze. Isto é, Deus preparou as minhas mãos para as batalhas. Deus me soergueu quando foi necessário, aperfeiçoando o meu caminho, de modo que meus braços quebraram um arco de bronze. Em outros termos, Deus não me deixou sozinho com os meus desafios, nem quando eu enfrentei a mim mesmo, nem quando enfrentei o gigante filisteu. Deus sempre esteve comigo. Esse é o testemunho de Davi, o ovelheiro de Israel. Deus está sempre ao nosso lado. Ele nos fortalece para as batalhas diárias. Que eu e você sejamos pessoas segundo o coração de Deus, que vivamos essa jornada cristã fervorosamente, que nos humilhemos à presença do Senhor, que confessemos a Ele os nossos pecados, valendo-nos dos méritos de Jesus, e que recebamos o perdão e assim sejamos renovados espiritualmente. Que vivamos assim, e assim eu e você viveremos como pessoas segundo o coração de Deus.
e deixaremos, em nome de Jesus, um legado de adoração e fervor espiritual, que é o que nós mais desejamos. Viver todos os nossos dias para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, que não são raras as vezes em que eu e meus irmãos fracassamos em nosso lar. E nós sabemos que só estamos reunidos, ainda que neste formato virtual, online, como discípulos de Jesus, porque o Senhor tem amparado a nossa vida, tem adestrado as nossas mãos para as batalhas diárias e tem estado conosco ao longo dos desertos da vida. Muito obrigado. Que o Teu Espírito Santo agora toque em corações. Que aqueles que estão caídos agora se humilhem perante a Tua face e sejam soerguidos pelo Teu poder. Ó Deus amado, que esta tarde e noite seja uma tarde e noite de renovação, de transformação. Queremos ser renovados por Ti e pela fé queremos declarar, ó Deus, que vivemos para a Tua glória, que andamos para a Tua glória, que pregamos para a Tua glória, que trabalhamos para a Tua glória, que sabemos que existimos para que o Teu nome seja glorificado na terra, assim como é glorificado no céu. E pela fé declaramos que será contando com a Tua bênção, contando com o Teu cuidado, que eu e meus irmãos atravessaremos este deserto e dele sairemos mais parecidos com Jesus de Nazaré. Em Cristo e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Aleluia. E nós vamos cantar mais um cântico. E enquanto cantamos este cântico, vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas. A igreja segue trabalhando, investindo particularmente nos últimos meses no campo da ação social. Todas as semanas temos saído para distribuir cestas, para auxiliar pessoas. Sigamos adiante assim, meus irmãos. Então nós vamos colocar o número da conta da igreja nessa sequência de comentários, desses comentários associados a essa transmissão. E também no zap da nossa igreja. Se você puder participar, participe. Creia, estamos procurando usar esses recursos com muita responsabilidade, priorizando neste momento aqueles que sofrem.
Amém, aleluia. Vamos terminar, meus amados, com uma palavra de oração. Antes eu gostaria de agradecer a todos que participaram, orando e contribuindo para o levantamento dos 10 mil reais para a missão, o projeto Educando, que atua em Guiné-Bissau, na África, com crianças necessitadas. Os 10 mil reais foram levantados e já foram depositados na conta do representante daquela missão. O recibo, inclusive, foi postado no nosso grupo de Zap. Essa foi uma vitória que Deus nos concedeu, foi uma vitória de todos nós. Podemos ter essa vitória de termos enviado esses recursos para a referida missão, que comprará com esse dinheiro 100 cestas básicas, graças a Deus. Meus irmãos, toda semana nossa igreja vem investindo na área da ação social. Tempo de crise é tempo de solidariedade, é tempo de revelarmos por meio de nossa conduta o amor infinito que Deus nutre por toda a família humana. Também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o nosso irmão Donato, membro de nossa igreja, pelo artigo que ele e alguns de seus amigos, pesquisadores, doutores, assim como ele, fizeram, elaboraram um artigo que nos ajuda a entender o real papel da ciência em nossos dias, nesse tempo de pandemia. Parabéns, Donato, pelo excelente artigo tão esclarecedor. Cumprimente também os seus amigos em nosso nome. Ainda, na próxima terça-feira, agora dia 26, Eldinha e eu vamos fazer uma live, uma transmissão ao vivo, em que vamos falar sobre esperança e orar por aqueles que participarem da transmissão também. Então agende-se para estar conosco na terça-feira, às 20 horas, nessa transmissão, em que eu e Eldinha, juntos, contando com a bênção de Deus, vamos falar um pouco sobre a esperança cristã. Meus irmãos, sem esperança o coração adoece. O Deus da Bíblia não é o Deus do desespero, é o Deus da esperança. Ele se revela oferecendo esperança. Então participe conosco dessa live que ocorrerá na terça-feira, dia 26, às 20 horas, será transmitida aí pela página de nossa igreja, Facebook. E ainda, no próximo domingo, nós vamos conversar sobre o tema família. Vocês sabem que tradicionalmente o mês de maio é o mês da família. Então nós vamos fechar esse mês falando sobre esse importante assunto, família, projeto de Deus. E a minha intenção é pensar um pouquinho com vocês sobre algumas marcas de uma família saudável. Não existem famílias perfeitas, porque, como vocês sabem, todas as famílias são constituídas de pessoas imperfeitas, mas existem famílias saudáveis. E nós vamos refletir um pouco, à luz das Escrituras, sobre acerca de 3 características de famílias que podem ser descritas como saudáveis. Será um encontro, eu creio nisso, muito abençoador, que haverá de fortalecer as nossas famílias. Amém. Então vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar. Antes, a Ela está me lembrando aqui que nós tivemos pessoas dos Estados Unidos participando deste culto online, pessoas aqui do nosso país, São Paulo, Minas Gerais, interior de São Paulo, região serrana do Rio de Janeiro, outras pessoas de outras localidades aqui do Rio de Janeiro também, muita gente amada participando da transmissão deste culto. Que Deus abençoe a todos, que bom estarmos juntos, firmes na fé, sob as mais ricas bênçãos de Deus, enfrentando esse período em nome de Jesus. Que bom que vocês estão participando, louvado seja o nome do Senhor, que alegria. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença conosco, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor, colocamos a nossa vida no altar da Tua graça e declaramos, Pai, que verdadeiramente estamos imbuídos do desejo de sermos descritos pelo Senhor como homens e mulheres segundo o Teu coração. É assim que nós queremos viver, todos os nossos dias. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as externas e infinitas consolações do Espírito Santo,
estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe e tenham todos uma noite muito tranquila, uma semana muito abençoada. Então, nos veremos na terça-feira, dia 26, às 20 horas, nessa live que faremos, e também no próximo domingo, às 17, se o Senhor nos permitir. Que Deus a todos abençoe.